Você já se perguntou o que acontece com uma alma quando alguém oferece uma missa por ela? Será que a alma sente? Será que algo muda no invisível? A verdade que a igreja ensina é mais profunda do que muitos imaginam, porque entre o altar e a eternidade existe um fio invisível que pode libertar almas, e às vezes o gesto mais simples na terra provoca júbilo no céu. Neste vídeo, você vai descobrir o que acontece com a alma de um falecido quando uma missa é celebrada por ele. Porque a missa é o maior presente espiritual que alguém pode receber. O que santos e místicos relatam sobre a intercessão pelos mortos. A verdade por trás do sofrimento das almas do purgatório. E como sua oração pode tocar o céu mesmo depois da morte. Assista com fé. E se alguma alma vier à sua memória, ofereça este momento por ela. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se e ative o sino, porque nos próximos capítulos vamos adentrar os véus da eternidade. Compartilhe com quem já perdeu alguém querido e comente: você já ofereceu uma missa por alguém que partiu? Elas não têm mais voz, mas clamam. Não com palavras, mas com uma dor que atravessa o invisível. São as almas do purgatório, aquelas que partiram em graça, mas ainda necessitam de purificação. A igreja as chama de fiéis defuntos e desde os primeiros séculos ensina que elas precisam de nós. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, passam por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Não é castigo, é misericórdia, é o amor de Deus purificando cada traço de egoísmo, até que reste apenas luz. Mas esse tempo não é um tempo vazio, é um tempo de espera e muitas vezes de sofrimento. Santa Catarina de Gênova escreveu: nenhuma paz é comparável à do purgatório, exceto a do paraíso. Mas também nenhum fogo é mais terrível que o do purgatório, exceto o do inferno. As almas ali não podem fazer nada por si mesmas, mas nós podemos. Alguns santos ouviram esses clamores. Santa Faustina Kowalska relatou no seu diário, nas 20: vi meu anjo da guarda que me ordenou segui-lo. Em um momento, me encontrei em um lugar envolto em escuridão e com um fogo ardente, e ouvi uma voz: estamos sofrendo, peça uma missa por nós. Essas almas não imploram por conforto, mas por redenção, e cada oração nossa é como água fresca sobre a ferida ardente. A tradição católica nos convida a interceder por elas com fé, especialmente através da missa, pois a missa não é apenas um rito, é o próprio sacrifício de Cristo renovado. E quando um nome é colocado sobre o altar, o céu se inclina. Talvez, enquanto você escutava estas palavras, algum rosto tenha surgido no seu coração. Se isso aconteceu, escreva o nome dessa alma nos comentários, porque às vezes um simples gesto aqui acende esperança do outro lado. Poucos percebem o que se move no invisível quando o nome de uma alma é levado ao altar. Mas no silêncio da liturgia eucarística, enquanto o sacerdote intercede, algo se abre entre o tempo e a eternidade. Não vemos, mas ali, sob o véu do pão e do vinho, acontece o mais sublime dos encontros: o oferecimento do Filho ao Pai, por amor às almas. Quando uma missa é celebrada por um falecido, não é apenas uma homenagem espiritual, é uma participação real no mistério da redenção. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1371, afirma com clareza: o sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos que morreram em Cristo, para que sejam purificados e possam entrar na luz e na paz de Cristo. Cada missa é como uma chama colocada na noite escura da purificação, e sua luz atravessa até as camadas mais ocultas da alma.
O sacerdote, ao pronunciar a oração eucarística, não age por si. Ele age in persona Christi, na própria pessoa de Cristo. E quando ele diz, lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, o céu inteiro escuta. A intenção pela alma não é só citada. Ela é oferecida misturada ao próprio sacrifício do Cordeiro. A oração da Assembleia também se torna um rio de graça. Mesmo quem não conheceu aquela alma em vida, agora intercede por ela. O corpo místico de Cristo se move como um só. Igreja militante e igreja padecente unidas em súplica. E nessa comunhão, o tempo perde força, porque Deus não está preso ao calendário. Na eternidade, não há ontem nem amanhã. Por isso, uma missa oferecida hoje pode tocar o instante da morte de alguém, ou suavizar uma purificação que parecia interminável. São Tomás de Aquino dizia que na eternidade tudo está diante de Deus como um eterno presente. Por isso, quando você oferece uma missa, não pense em limites. O poder desse gesto vai além da sua compreensão. Há almas que são tocadas de forma imediata. Outras recebem uma paz silenciosa que começa a abrir os portões da luz. Não importa se passaram meses ou séculos, a graça não envelhece, o sangue de Cristo não caduca. E quando alguém aqui na terra com fé diz, Senhor, acolhei esta alma, o céu responde. Você pode nunca ver o que aconteceu, mas do outro lado, uma alma talvez se incline em gratidão eterna. E um dia, ao cruzar os portais da glória, talvez ela venha ao seu encontro e diga, foi a sua oração que me libertou. A pergunta parece simples, mas sua resposta ecoa nas profundezas do mistério. Uma alma que já cruzou os umbrais da morte, ainda sente? Ela percebe quando alguém aqui na terra reza por ela? A fé da igreja e os testemunhos dos santos apontam com reverência e certeza. Sim, elas sentem. E mais do que sentir, elas reconhecem. Santa Catarina de Gênova, que teve visões intensas do purgatório, escreveu: as almas estão tão unidas à vontade de Deus que se alegram imensamente cada vez que algo apressa sua purificação. Esse algo pode ser um terço rezado no silêncio da madrugada, ou uma missa celebrada por alguém que já nem se lembrava do rosto do falecido, mas carregava seu nome no coração. Santa Faustina Kowalska também testemunhou essa percepção espiritual. No diário, parágrafo 58, ela narra: na noite seguinte, a alma da religiosa veio e disse, sua oração fez com que eu saísse do purgatório. Não foi um anjo, não foi uma visão teológica, foi a própria alma, em gratidão silenciosa, que se manifestou. Elas não esquecem, elas não ignoram, elas sentem com os sentidos da eternidade. O sofrimento do purgatório não é físico, como o entendemos, mas é uma sede intensa por Deus, uma ausência ardente que purifica. Quando intercedemos, algo como uma brisa atravessa essa aridez. Uma luz suave toca a alma, e ela sabe que não foi esquecida. Há quem tenha sonhado com uma alma sorrindo após rezar por ela. Outros, ao participarem de uma missa, sentiram uma paz inexplicável, como se uma alma dissesse, eu estou em paz agora. Nada disso pode ser provado pela ciência, mas a fé não caminha com microscópios, ela caminha com o coração em oração. A tradição da igreja ensina que as almas em purgatório já estão salvas, mas ainda não plenamente unidas a Deus. Nesse intervalo sagrado, a oração funciona como ponte. Elas não podem se ajudar, mas podem receber o que oferecemos com fé. E em muitos relatos, essa oferta se torna memória eterna para elas. Você já sentiu uma saudade que veio do nada? Ou lembrou subitamente de alguém falecido, sem motivo aparente? Talvez tenha sido uma alma visitando sua memória. Talvez, naquele instante, ela estivesse pedindo uma única coisa: reza por mim. Quando uma missa é oferecida por alguém que partiu,
Algo se move, ainda que silenciosamente. Muitos esperam sinais extraordinários, aparições, vozes, milagres visíveis, mas a linguagem de Deus quase sempre é outra. É feita de paz profunda, intuições repentinas, sonhos que tocam a alma e de um consolo que não tem explicação racional. Deus, que é Pai, responde com delicadeza às intenções puras. Santo Afonso de Ligório dizia que a oração pelos mortos é uma obra de caridade sobrenatural e, por isso, sempre produz fruto, mesmo que invisível aos nossos olhos. E há momentos em que esse fruto se revela discretamente. Um dos sinais mais relatados é o dom da paz interior. Pessoas que, após oferecerem uma missa por um ente querido, experimentam um alívio inesperado, como se um peso fosse retirado do peito. Outros têm sonhos vívidos, nos quais o falecido aparece sereno, em vestes claras, ou dizendo obrigado. Há também os que, ao entrarem na igreja, são tomados por uma emoção súbita, lágrimas que descem sem motivo aparente, mas que lavam algo muito mais profundo do que os olhos. Essas manifestações não são regras, nem garantias. Mas a graça sabe quando e como se fazer sentir. E quando vem, há algo dentro de nós que simplesmente sabe: o céu respondeu. A Bíblia nos oferece imagens que confirmam essa esperança. No livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 1, lemos: as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. E também, aos olhos dos insensatos pareceram ter morrido, mas estão em paz. Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículos 2 e 3. A missa que oferecemos pode não mudar o mundo exterior, mas muda eternidades. A alma que recebe essa oferenda se vê envolta no mesmo amor que a criou e começa a ser banhada por essa luz, gota a gota. Há relatos históricos marcantes. Um deles é o de uma mulher italiana que, após anos sem paz pela morte súbita do pai, mandou celebrar uma série de missas por ele. Na quinta missa, sentiu-se invadida por um perfume suave e uma alegria serena que nunca tinha experimentado. Ela entendeu, ele agora estava em paz. A graça divina tem seus próprios sinais, nem sempre espetaculares, mas sempre suficientes. E às vezes, ao oferecer uma missa, a resposta de Deus não vem em palavras, mas em presença, na certeza que brota do nada, na esperança que reacende, ou naquela lágrima que não dói, só purifica. Para muitos, o purgatório soa como uma invenção medieval, uma doutrina pesada, ultrapassada, difícil de aceitar. Mas para a Igreja, o purgatório não é uma ameaça, é uma esperança, é o lugar onde a misericórdia de Deus continua operando mesmo depois da morte. E quem entende isso, descobre que o purgatório não é o fim, mas o começo de uma purificação que leva ao amor eterno. A palavra purgatório não aparece na Bíblia como um termo direto, assim como trindade também não. Mas a realidade que ela descreve está nas Escrituras e na tradição. No segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 45, lemos: era um pensamento santo e piedoso rezar pelos mortos, para que fossem livres de seus pecados. Aqui, a oração pelos falecidos é apresentada não como superstição, mas como ato de fé e caridade. Outro fundamento está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda. Contudo, será salvo, mas como quem passa através do fogo. Esse fogo não é condenação, é purificação. É o amor de Deus queimando as impurezas da alma, não para destruí-la, mas para torná-la capaz de ver a glória. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1031, afirma: a Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. É um lugar de dor, sim,
mas é uma dor iluminada pela esperança. Ali, a alma já sabe que será salva, e isso muda tudo. Muitos cristãos, sobretudo em tempos modernos, têm abandonado essa doutrina, uns por desconhecimento, outros por desconforto. Mas ao rejeitar o purgatório, rejeita-se também uma das formas mais ternas da misericórdia divina, pois Deus, que é justo, também é paciente e purifica com amor aquilo que não pôde ser purificado em vida. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, dizia: certas faltas menores parecem perdoáveis nesta vida, mas devem ser expiadas no outro mundo com um fogo purificador. E São Tomás de Aquino explicava que o sofrimento do purgatório é maior do que qualquer sofrimento terreno, porque a alma deseja ardentemente a Deus e ainda não o possui plenamente. Mas mesmo nesse sofrimento, há comunhão. As almas não estão sozinhas. Elas fazem parte da igreja, a igreja padecente, e nós, aqui na terra, pertencemos à igreja militante. Ambas caminham juntas. Uma reza, a outra recebe. E ambas esperam o dia em que serão uma só, na glória. Há quem rejeite o purgatório por medo. Mas talvez o que mais deveríamos temer é a ideia de que nada mais pode ser feito por aqueles que amamos. Porque enquanto a missa é celebrada, enquanto a oração é feita, a graça ainda opera. Foi numa aldeia esquecida da França do século XVII. Uma mulher idosa, chamada Marguerite, vivia só, cercada de silêncio e saudade. Seu único filho, Jacques, morrera em um acidente brutal aos 27 anos, sem tempo para os sacramentos. Durante anos, ela viveu com o coração em pedaços, carregando a dúvida que queima mais que a dor. Será que ele foi salvo? Marguerite rezava todos os dias, mas a angústia não cessava. Até que um dia, ao passar por uma capela rural, sentiu um impulso: entrar e pedir uma missa por seu filho. Era um gesto simples, mas carregado de fé. O sacerdote anotou o nome, Jacques Lefebvre, e no domingo seguinte, na missa da manhã, o altar se tornou ponte. Naquela mesma noite, Marguerite teve um sonho. Seu filho apareceu, não como no acidente, mas limpo, com vestes claras, os olhos serenos. Ele não disse palavras, apenas sorriu e desapareceu envolto em luz. Ao acordar, ela sentiu uma paz que nunca havia experimentado e no fundo da alma, ela sabia. Este relato chegou até nós pelas anotações de um padre local, registradas em um velho missal. Não há espetáculo nem milagres físicos, mas há algo mais forte: a conversão interior de uma mãe que reencontrou a esperança. E talvez a libertação de uma alma que esperava por um único gesto. Relatos como este não são isolados. Ao longo dos séculos, padres, místicos e simples fiéis testemunharam algo semelhante. A sensação de que, após uma missa, algo se completou. Como se uma dívida espiritual tivesse sido paga e uma alma, enfim, encontrasse o repouso. Mas o mais belo desses testemunhos é que não há glória humana. A graça age no oculto. É Deus quem opera. Nós apenas oferecemos o pouco que temos, e Ele o transforma em eternidade. Às vezes, o milagre não brilha, ele sussurra. E quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Talvez você conheça alguém como Marguerite, alguém que perdeu um ente querido e carrega essa dúvida silenciosa. Compartilhe esta história com ela. Pode ser que o céu esteja esperando só isso. Essa é uma das perguntas mais feitas, e talvez das mais mal compreendidas. Quantas missas são suficientes para libertar uma alma do purgatório? 5, 10, um ano inteiro de intenções? Mas talvez a resposta mais verdadeira seja também a mais misteriosa. Não é a quantidade, é a entrega. A missa não é uma moeda que compramos para pagar uma dívida. Ela é o sacrifício perfeito de Cristo,
renovado sacramentalmente e oferecido com fé por aqueles que ainda esperam a plenitude da luz. Não é uma questão matemática, é um mistério de amor. Cada missa tem um valor infinito, porque nela está o próprio Cristo, oferecendo-se ao Pai por nós. Mas a aplicação dessa graça acontece segundo os desígnios insondáveis de Deus. É possível que uma única missa baste para libertar uma alma. E também é possível que várias missas unidas a orações e sacrifícios sejam necessárias para outras. Santo Agostinho, em suas Confissões, narra o pedido que sua mãe, Santa Mônica, lhe fez antes de morrer. Enterrai este corpo onde quiserdes, sem que isso vos preocupe. Apenas vos peço uma coisa: lembrai-vos de mim, junto do altar do Senhor. Não pediu flores, nem monumentos, pediu missa, porque ela sabia que ali a eternidade se move. A alma no purgatório não conta o tempo como nós. Não sabe se faz um dia ou um século. Ela vive o tempo da purificação, um tempo moldado pela sede de Deus. E cada vez que uma missa é oferecida por ela, essa sede é suavizada. Cada gota de graça derramada aproxima o encontro definitivo. Repetir: missas por uma alma não é falta de fé, é insistência amorosa, é perseverança. Assim como um jardineiro rega a planta todos os dias, mesmo sem ver o broto, assim também quem ama oferece sem cessar. Há casos, narrados por místicos e confessores, em que almas se libertaram após longas séries de missas. Outros, após uma única celebração. Mas em todos havia algo em comum: a fé viva de quem ofereceu. Talvez você se pergunte: e se aquela alma já estiver no céu? Então sua oração não foi em vão. Foi aplicada por Deus a outra alma necessitada. Porque nenhuma missa é desperdiçada, nenhuma graça se perde. Se ainda resta em seu coração a lembrança de alguém, não conte as missas. Ofereça com amor e confie que no tempo de Deus a eternidade responde. A oração é ponte, e ponte tem dois lados. Se podemos rezar por uma alma, será que ela também pode rezar por nós? A doutrina católica ensina que todos os batizados formam um só corpo, o corpo místico de Cristo. Esse corpo tem 3 dimensões inseparáveis: a igreja militante, os que vivem neste mundo; a igreja padecente, as almas no purgatório; e a igreja triunfante, os santos no céu. Esse mistério se chama comunhão dos santos. É um laço invisível e indestrutível que une os filhos de Deus, mesmo além da morte. No credo professamos: creio na comunhão dos santos. Não é poesia, é doutrina viva. As almas do purgatório, mesmo em purificação, permanecem unidas a Cristo. Elas não podem mais merecer graças para si mesmas. Mas muitos teólogos e santos sustentam que elas podem interceder por nós, especialmente quando oferecemos algo por elas. Não como os santos no céu, mas como quem, do Vale da Esperança, eleva ao Pai o nome de quem os ajudou. Santa Catarina de Bolonha dizia: quando quero uma graça importante, recorro às almas do purgatório e sinto que sou atendida. E o Padre Pio afirmava: se soubéssemos o poder que essas almas têm sobre o coração de Deus, pediríamos muito mais a sua intercessão. Há inúmeros testemunhos de pessoas que, após rezarem por uma alma, começaram a experimentar consolos inesperados, portas que se abriram, caminhos que se clarearam, como se o céu, em gratidão silenciosa, retribuísse com paz aquilo que foi feito em fé. Sim, elas rezam por nós, não com palavras, mas com presença. E quando forem recebidas na glória, suas orações se tornarão ainda mais poderosas. É possível que neste momento haja uma alma que você ajudou sem saber. Uma que foi tocada por uma missa oferecida anos atrás. E talvez é ela quem está intercedendo por você agora.
Quantos milagres recebidos são, na verdade, respostas de uma alma agradecida. A comunhão dos santos é mais do que doutrina, é amor eterno em movimento. E quem reza por uma alma, nunca reza sozinho. Há um altar em cada paróquia, e sobre ele, uma porta para a eternidade. Oferecer uma missa por uma alma não exige teologia, nem títulos, exige fé. Basta procurar a secretaria da sua igreja, deixar o nome da pessoa falecida e fazer uma pequena oferta. Essa oferta não compra a missa. Ela é um gesto de participação para sustento da comunidade. O verdadeiro valor está na intenção. Na hora da celebração, quando o padre disser: "Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas", aquele nome será levado ao altar. E o sacrifício do Cordeiro, que vence o pecado e a morte, será oferecido por aquela alma. Não há maior presente espiritual que alguém possa receber. Mas por quem oferecer? Ofereça por quem você ama, por quem partiu de repente, por quem nunca recebeu uma oração, por almas esquecidas, abandonadas, sem nome, por aqueles que morreram em guerras, desastres, abortos, perseguições, por seus ancestrais, pelos que talvez ninguém mais se lembre. E se você não sabe por onde começar, feche os olhos, peça a Deus que traga à sua memória uma alma. O nome que vier, ofereça. Porque muitas vezes, quem está no céu só precisa de uma ponte entre a luz e a escuridão. E essa ponte pode ser você. A missa não termina na bênção final. Ela continua nos frutos que brotam depois, na paz reencontrada, na alma que acende, no coração que finalmente respira esperança. E se tudo isso tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo. É uma forma de levá-lo a mais pessoas que precisam. Compartilhe com alguém que perdeu um ente querido. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e ative o sino para não perder os próximos mistérios da fé. E comente: "Eu ofereço esta missa por..." Escreva o nome de alguém, porque hoje pode ser o dia da libertação de uma alma.